Olá, eu sou Elisa Neves. Eu sou Eric Tuller. Nessa série de vídeos vamos tratar de alguns princípios fundamentais da biomecânica teatral de Meyerhold através de estudos práticos. Nós iremos fazer um breve apanhado teórico para então apresentar e decupar a sequência de movimentos da etude A Pedra. Nesses encontros, nosso objetivo é investigar dispositivos de criação atoral através da experimentação desse vocabulário de movimentos. É importante dizer que a nossa experiência com os princípios da biomecânica teatral é oriunda de encontros possibilitados em aulas da graduação com a professora Nara Kaiserman e oficinas de treinamento com a professora Morgana Martins. O que iremos compartilhar com você é fruto dessa troca riquíssima que tivemos, pela qual seguimos dedicados e cujo repertório gestual é atravessado pelos nossos olhares, corpos, alteridades e condições. Nesse primeiro vídeo, vamos traçar um breve panorama da trajetória teatral de Meyerhold na Rússia da virada do século XX até o dia da sua execução em 1940. Bora lá? Tudo começa em 1989, quando Meyerhold aceita o convite de seu professor Nemirovich Danchenko a ingressar no TAN, no Teatro de Arte de Moscou, uma escola-teatro que ele havia criado junto com Konstantin Stanislavski. Durante os 4 anos que Meyerhold permaneceu no TAN, ele se destacou como um dos melhores atores e também principais discípulos de Stanislavski. Contudo, nesse meio tempo, Meyerhold passa a discordar do caráter convencional da cena dirigida por Stanislavski. Ele gradativamente irá se distanciar até romper definitivamente com o TAN em 1902. E apesar do Teatro de Arte de Moscou ser reconhecido como vanguardista por romper com o tradicionalismo do teatro russo da época, Meyerhold não se sentia contemplado com o realismo psicológico trabalhado por Stanislavski, pelo naturalismo da cena. Então, no mesmo ano de 1902, ele irá aceitar um trabalho na província de Kherson e irá formar a sua primeira trupe. Seus primeiros trabalhos ainda serão muito próximos do que era produzido pelo próprio Stanislavski, mas logo ele irá renomear a sua companhia como Confraria do Drama Novo. Inspirado pelo drama simbolista de Maeterlinck, ele agora irá montar um repertório de peças simbolistas. Como se já não bastasse a mudança de perspectiva causada pelo drama de Maeterlinck, o que acarretará na crise do teatro, Meyerhold também irá se deparar com um artigo escrito por Valery Briussov chamado Uma Verdade Inútil. Nesse artigo, Briussov faz uma severa condenação ao realismo. Lançando-se diretamente contra o Teatro de Arte de Moscou, ele dirá que, como todas as artes, por um princípio de convenção, a cena não deve imitar a realidade, mas estilizá-la, sugeri-la. Ele irá propor um teatro da convenção consciente, que rompe com a linha imaginária que separa o ator do público. Ambos são responsáveis para que o teatro aconteça. O ator irá transmitir os elementos essenciais da peça e o espectador completará os seus significados através da imaginação, incentivando assim o público a deixar de ser um mero observador. Nesse período, Meyerhold irá investigar efeitos de luz e sombra como síntese da cena, com o intuito de diluir o realismo dos cenários e romper com qualquer realidade histórica ou cotidiana. Cansado do ritmo de produção imposto na província, onde em menos de 3 anos ele montou 160 espetáculos, em 1905 ele aceita o convite de seu antigo mestre para retornar ao Teatro de Arte de Moscou e dirigir uma trupe experimental, para assim desenvolver técnicas de cenas e de atores. Stanislavski acreditava que com Meyerhold o teatro de arte voltaria a ser um teatro de vanguarda e assim superaria o seu atraso em relação à dramaturgia e à pintura contemporâneas. Em 1906, Meyerhold é convidado a trabalhar em São Petersburgo, no teatro da atriz Vera Komissaria. O nome vai estar aqui em algum canto. Ele permaneceu lá por 2 anos e entre sucesso e fracasso destaca-se, ainda em 1906, a montagem de A Barraca de Feiras de Atrações, de Alexander Blok. Balagan era a barraca instalada nas feiras, onde além de cumprir seus objetivos comerciais,
tornavam-se também o palco dos espetáculos populares. Na montagem da peça simbolista A Barraca de Feiras de Atrações, Meyerhold irá valorizar o estilo popular do teatro de Balagan, se utilizando das linguagens do circo, marionetes e o grotesco. Na cena, ao invés de personagens convencionais dos dramas burgueses, estão presentes figuras da comédia dell'arte. E em 1908, ele será convidado a trabalhar no Teatro Imperial de São Petersburgo. E lá ele ficará durante 10 anos, se dividindo entre óperas e espetáculos teatrais. Nessa nova fase, Meyerhold irá compreender o teatro musical como uma importante ferramenta para o seu fazer teatral. Agora, o texto terá um valor melódico e deverá ser seguido como que numa partitura. E isso também se estenderá para a organização da cena. Meyerhold afirma que a esfera musical condiciona a ação dramática. A imagem ela é a encarnação da substância sonora, não do texto. Em 1912, Meyerhold irá organizar e publicar o seu primeiro e único livro, onde ele expressa os seus conceitos e as suas experiências até então. É nesse livro que ele define pela primeira vez o seu conceito de grotesco. Um conceito muito importante para a base do seu trabalho e que ele irá defender até o final de sua vida. Segundo Meyerhold, o grotesco não é algo misterioso, é simplesmente um estilo cênico que joga com as contradições agudas e produz um deslocamento constante das percepções. E em decorrência desses processos, descobertas, transformações de linguagem, Meyerhold irá perceber que o ator também precisa ser o artista plástico do seu próprio corpo, e para isso ele precisa formar esse ator. E então, em 1913, ele irá fundar o seu próprio estúdio, que era conhecido como o Estúdio da Rua Borodin. Lá, seus alunos terão aulas de leitura musical aplicada ao drama, estudos investigativos sobre métodos e dramaturgia da comédia dell'arte, clown, acrobacia e até teatro japonês. Destaca-se nesse período do estúdio a montagem do espetáculo O Baile de Máscaras. Em 1917, afetado pela Revolução Russa, Meyerhold também passará por um processo de revolução tanto ético quanto estético. Tomado por uma crescente aversão ao público do teatro imperialista, Meyerhold passará a defender um teatro popular diferente do que era praticado na época. Desde o final do século XIX, as balagãs foram afastadas dos centros das cidades e empurradas para as periferias. Surgiu então o teatro popular, financiado pelo governo, gratuito, que tinha propósitos ideológicos, higienistas, moralizantes, utilizados pela elite para educar e controlar o povo. Sendo assim, Meyerhold irá defender um teatro popular que seja do povo e não mais para o povo. Meyerhold também irá defender que o teatro deve invadir as ruas e praças. E apesar de todo esse movimento, ainda vai levar um ano até que Meyerhold se desligue completamente do teatro imperialista. Isso será afirmado quando ele se aliar ao partido bolchevique. Uma manobra muito arriscada, já que o movimento bolchevique ainda não estava plenamente estabelecido e que também foi muito criticada porque acabou acarretando no rompimento de relações com muitos de seus parceiros, principalmente com os seus atores. Entre 1918 e 1919, Meyerhold se vê na obrigação de formar todas essas companhias populares que estão se formando em todos os cantos da cidade. Então, durante esses 2 anos, ele se focará quase que exclusivamente nisso. Logo, tanto o seu trabalho quanto a sua militância serão reconhecidos em 1920, quando ele será nomeado diretor do Departamento Teatral do Ministério da Educação. No mesmo ano, ele organizará o Outubro Teatral, um evento no qual ele irá propor uma revolução no teatro russo, assim como foi a própria revolução para o país. Esse evento, em contraposição às mostras teatrais tradicionais, irá transformar o teatro em um espaço de discussão, propaganda política e comunhão com os espectadores. Seu teatro se aproxima mais e mais do proletariado, ao ponto de conduzir um estudo baseado no gesto econômico e eficaz do operário na fábrica. Nos 2 anos que Meyerhold permaneceu no TEL, ele montou com sua companhia espetáculos com uma estética cênica construtivista, uma performance fortemente circense, além de declarar guerra civil no teatro, ao ameaçar e atacar todos os teatros profissionais existentes. Suas ações não foram bem recebidas. Meyerhold acabará sendo rebaixado para vice-diretor e em alguns meses ele pedirá a demissão do cargo.
e em 1922 ele formará uma trupe experimental com a qual ele irá trabalhar pelos próximos 16 anos. Ainda este ano ele estreará O Corno Magnífico, o primeiro espetáculo onde ele observa no gestual dos atores os conceitos denominados por ele de biomecânica teatral, a síntese de seus estudos e experimentações ao longo dos anos. E apesar da sua passagem mal sucedida pelo TEL, a sua influência não irá diminuir, tanto que em 1923 seu nome estava em tanto destaque na cena teatral russa que ele irá receber o título de Artista do Povo. Em 1924, Stalin assume o poder e o teatro realista soviético foi adotado como teatro de propaganda do estilo de vida soviético. E quem não assumisse essa tendência passou a ser perseguido e censurado. Em 1926, Meyerhold irá estrear O Inspetor Geral, a sua peça mais emblemática e de grande sucesso. Contudo, a perseguição dos censores se intensificará a partir daí, sendo acusado de formalista aburguesado. Como ele nega retratar-se de seguir as tendências do realismo soviético, passará a ficar mais e mais difícil para poder realizar as suas obras. A partir de 1930, será preciso ser mais polido em suas críticas e sintético em suas convenções para assim poder continuar trabalhando. Em 1935, montará A Dama das Camélias, seu último grande sucesso antes de ser proclamado formalmente um antissoviético, acusado de ser incapaz de criar uma performance politicamente relevante para o proletariado soviético. Em 1938, seu teatro será fechado definitivamente. Stanislavski irá acolhê-lo e convidá-lo a dirigir o seu teatro. Ele irá dizer que Meyerhold é o seu único herdeiro. Mas, infelizmente, neste mesmo ano, o seu mestre irá morrer aos 75 anos. Agora, sem ninguém para apoiá-lo e sendo firme na sua recusa de participar da manifestação pública de submissão e retratação artística, Meyerhold será preso em 1939. Poucos meses depois, sua esposa será encontrada degolada em seu próprio apartamento. Ele virá a ser fuzilado pelas tropas do regime de Stalin em fevereiro de 1940 dentro da prisão aos 66 anos. Todo material ou qualquer referência a Meyerhold será banida, será terminantemente proibida qualquer menção à sua figura ou qualquer de seus feitos, e assim permanecerá por mais de 15 anos. Apenas a partir de 1956, o acesso a seus documentos se tornou possível na União Soviética. Esse panorama é uma introdução, apenas um recorte superficial do que foi a vida e obra de Meyerhold, um dos maiores encenadores do século XX. Se você se interessou em conhecê-lo mais a fundo, na descrição deste vídeo está disponível uma lista de referências bibliográficas para te auxiliar nesse mergulho. Bons estudos!